Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro nosso canal, não tem esse canal. E como eu faço em alguns vídeos, porque em outros eu acabo esquecendo, sempre lembrando daquele trecho da música do Capital Inicial. Se não faz sentido, discorde comigo, não há nada demais. Lembrando que eu não quero impor verdades nem nada, a ideia do canal é apenas expor alguns pensamentos, etc e tal. Eu já falei isso em outros vídeos e não preciso ficar falando em todos. O vídeo de hoje é sobre a farsa do calendário. Tá bom, farsa eu vou colocar entre aspas, porque farsa pode ser um termo muito forte, muito polêmico. Pode ficar soando como se eu quero afirmar que é uma farsa. A minha intenção não é essa, é um pensamento que eu tenho sobre tudo que eu li aí ao longo da minha vida a respeito de história da humanidade. E por que eu estou falando, entre aspas, esse termo de farsa? Bom, não sei se você sabe, muitas pessoas sabem, outras não. O nosso calendário se chama calendário gregoriano. E foi criado, entre aspas, foi instalado, passou a funcionar por ordem de um cara chamado Gregório. Por isso, gregoriano. O cara super humilde. Homenageou a si próprio colocando o nome dele no calendário. Desculpa, mas vai ficar com a tosse aí no vídeo mesmo. E esse calendário foi criado por ordem desse Gregório. Ele contratou, ou teria contratado, entre aspas, astrônomos e estudiosos da época para criar esse calendário. Ou seja, os caras astrônomos, supostos astrônomos, estudiosos da época, foram pagos e obrigados a fazer o calendário do jeito que o Gregório queria. E a instituição a qual Gregório representava simplesmente condenava, chamava de herege, aquele que falasse que a Terra era redonda e que a Terra girasse em torno do Sol. Então por aí a gente já começa. Um segundo fator é que o calendário gregoriano foi feito, foi criado, desenvolvido em cima do calendário juliano, que era o calendário antigo, que existia antes do gregoriano. Porém, o calendário juliano, em homenagem ao imperador Júlio César, foi criado não baseado na passagem de tempo, não baseado no tempo que a Terra demorava para dar a volta em torno de si mesma e em torno do Sol, porque na época eles não tinham esse conceito. O calendário juliano foi criado para homenagear o imperador, a família do imperador, os generais, os políticos, as pessoas influentes na época de Roma, quando a Europa quase inteira era chamada de Roma. Hoje, o que é a cidade de Roma, a cidade do Vaticano, é o que sobrou do que era a capital do Império de Roma. Porque Roma era conhecida, a Europa quase inteira era conhecida como Roma. Além dos limites das fronteiras de Roma, era selvagem, era coisa que não existia, era mundo desconhecido. E o calendário juliano foi como? Por exemplo, eu sou um general do exército de Roma. Aí eu fui lá e conquistei um pedaço pedaço de terra que ainda não era de Roma. Eu venci uma batalha ali, vamos supor, na região onde é a Espanha e Portugal. Eu venci uma batalha e conquistei aquele pedaço de terra. Então eu voltei para Roma, orgulhoso, levando a cabeça do rei que administrava aquela área, do povo lá falando com a bandeira de Roma fincada lá, que agora lá fazia parte de Roma. E isso aconteceu quando as folhas começaram a cair das árvores. Ou seja, no que a gente chama hoje de outono, que obviamente naquela época não tinha esse nome. Então o que acontece? O imperador decretava: a próxima vez que as folhas começarem a cair das árvores, vamos ter o dia do general Léo, que conquistou aquele pedaço lá onde hoje é a Espanha e Portugal, por exemplo. Então eles marcavam para homenagear as pessoas e não com a contagem do tempo. E daí, quando as folhas começaram a cair, eu tinha um dia que era em minha homenagem. Se eu tivesse feito um feito muito grande, eu tinha 3, 4, 5 dias em minha homenagem. Então eram vários dias com o meu nome. E não com os 9 dias da semana,
com meses, essas coisas, era em minha homenagem. Não era com a passagem do tempo. Ou seja, se o calendário antigo era assim e o novo foi baseado no antigo, só acrescentaram alguns meses, dias e tal, trocaram o nome ou outro ali do dia da semana, do mês e tal. Nós brasileiros temos que ter cuidado para poder entender esse pedaço, porque temos os dias abrasileirados, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e tal. E os meses também, abrasileirados, janeiro, fevereiro, etc e tal. Só que, se for pegar os originais lá, você vai ver os nomes, são nomes que eram os nomes e sobrenomes de quem fez alguma coisa lá por Roma, de quem foi importante para Roma. Então eu quis deixar o vídeo para vocês. Quem quiser, pesquisa a história aí e vai ver que foi mais ou menos isso que aconteceu. Paz para todos, fui.